Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Eu espero que sim. Galera, hoje vamos de indicação de um livro. Eu lembro que eu conheci esse livro quando eu estava na faculdade, e isso faz tempo. Bom, o nome do livro é O Homem Mais Rico da Babilônia. Essa é uma leitura que eu me lembro, pra você ter uma ideia, na época a gente não tinha como comprar o livro. E eu acho que nem devia ser tão caro assim. Mas eu lembro que um professor de matemática pegou um livro e falou, eu tenho uma Xerox e vocês vão lá e tiram, tipo, na época a gente pagou, sei lá, R$10 pela Xerox, né? E a gente leu o livro em Xerox. Hoje eu tenho o livro mesmo, né? Mas acho que eu paguei, sei lá, tipo, uns R$25. Ele é bem barato e é muito interessante, assim, ó. Tem algumas coisas que eu acho bem controversas, assim, com o ambiente que a gente vive, que eu falo, meu Deus, nada a ver isso que você está falando, né? Porque, assim, ele não vive a nossa vida, então não tem como... Tem coisas que ele fala que não se encaixa com a nossa realidade, sabe? Mas eu pensando hoje, talvez se lá atrás eu tivesse dado realmente bola pro que as coisas dizem ali, tipo assim, pro objetivo que o livro quer te passar, talvez eu estaria melhor. Então, assim, talvez isso possa ajudar a outras pessoas que são mais novas do que eu a pensar, poxa, por mais que se eu fizesse isso, eu tenho que olhar lá pra frente, tipo, o que o livro te ensina é que você tem que pensar no hoje, mas também pensar no daqui 10 anos. E, tipo assim, a gente pensa hoje, poxa, 10 anos é muito tempo, e realmente é muito tempo. Mas é melhor a gente passar esses 10 anos fazendo isso do que esses 10 anos sem fazer nada. Então, você vai chegar nesses 10 anos sem nada. Então, às vezes, é melhor a gente fazer, né? Então, vamos lá. Não interessa o que você sabe. O que interessa é aquilo que você faz com aquilo que você sabe. Então, assim, o conhecimento pra gente é bem importante, né? Esse livro ele é repleto de parábolas que para ajudar na melhoria das finanças pessoais e contribuir para o enriquecimento financeiro. Enriquecimento, acho que não, né? Mas talvez ali para você ter um pouquinho menos de dor de cabeça, talvez, né? Para este caminho de enriquecimento, o autor George cria uma série de situações ilustrando como os homens mais ricos viviam e pensavam. Isso daqui é legal, porque ele fala de uma época muito antiga. Então, tipo, dali é legal de ler, porque você acaba imaginando tudo aquilo, né? Porque daí é mercado de tapetes, de joias, de um monte de coisa. É muito legal. Eram pessoas que entendiam o valor do dinheiro. Talvez isso é uma coisa que, na época, imagina, eu entrei na faculdade, não tinha nem 18 anos. Eu tinha 17, eu ia fazer 18 em julho e eu já estava estudando em fevereiro. Então, tipo assim, eu não tinha a mínima noção. E nessa época também você não dá bola pra nada, né? Então, eu realmente não sabia, não entendia o valor, né, do dinheiro. George Samuel Clason nasceu em Louisiana, no Missouri, em 7 de novembro de 1874. E até hoje esse material é um clássico, para você ver. A leitura é bem gostosinha de fazer, é muito legal de ler. Eu já li, acho que 2, 3 vezes, talvez. Até porque eu gosto de ler também, né? Hoje eu já não tenho tanto tempo para ler. Mas... E o que nós temos que aprender e praticar aí com esse livro, né? O que ele traz de história pra gente, né? O primeiro mandamento que ele diz lá é o seguinte: gaste menos do que ganha. A gente que é pobre nunca faz isso, porque a gente quer... Uma das coisas que o livro fala ali é que a gente tem muitos desejos, né? Então a gente sempre quer antecipar as coisas. E pra gente é difícil, né? A gente bate aquela ansiedade de eu querer, né? Então é muita coisa ali que você tem que praticar para você conseguir chegar ao objetivo, né? No mínimo, guarde 10% do que você ganha. Se puder, guarde mais. Sempre lembrando de aproveitar a vida sem exagerar. Isso que eu não entendo. Cara, como você quer que uma pessoa que ganha R$1.000 guarde 10%? Seria 100. Daí ela tem que pagar um aluguel, muitas vezes ela tem que comer e ela tem que vestir, né? E daí como que você vai aproveitar a vida sem exagerar? Não sobra nem pra você aproveitar a vida. Então, tipo assim, tem coisas aqui que não cabem, né? Mas tudo bem. Quem tenta guardar exageradamente não vai ter fôlego. Pode desistir no meio do caminho.
Para controlar nossos gastos, temos que entender que os desejos são infinitos. É natural que conforme ganhamos mais, os nossos gastos aumentem, pois os desejos são infinitos. Por isso, antes de assumir qualquer gasto, pense sempre na regra de gastar menos do que você ganha. Existe um tipo de gasto que é uma categoria especial, que isso daqui eu acho bem legal, que ele fala que a gente tem que ter a nossa casa. E isso daqui eu acho uma coisa bem importante, não sei quem que... A gente vê desses aí dizendo que porque a morar de aluguel é muito melhor, porque você não tem que pagar isso, você não tem que pagar aquilo. Cara, você tem que ter sua casa, porque ninguém pode te tirar de lá, entendeu? Então, a casa é sua, ninguém pode te tirar de lá. Então, nessa categoria especial de gastos está o financiamento para a casa própria. Para o homem mais rico da Babilônia, todos devem ser donos da casa onde moram. Assim, um conselho é fazer um planejamento para ter sua moradia e assim evitar pagar aluguéis a vida toda. Primeiramente, o custo do financiamento deve ser um preço justo. Se os juros forem muito altos, pode não ser uma boa escolha para dedicar seu dinheiro. Pode ser mais interessante prolongar a fase em que pagamos aluguel, mas não é apenas isso. Cada vez mais as novas gerações querem mobilidade. A compra precipitada de um imóvel pode dificultar mudanças adiante e também tem que estar em uma sintonia com os planos familiares. Isso daí é pra você pensar, né? Tipo assim, eu preciso estar perto da minha família, então eu preciso comprar em certo local, né? Pra quem tem filhos e os pais ajudam e esse tipo de coisa, né? Então a gente tem que sempre pensar bem no que a gente vai comprar e no que a gente vai investir, né? O segundo mandamento, faça boas escolhas. Apenas considere conselhos de pessoas que sabem o que estão fazendo ou que estão falando, de gente experiente e bem intencionada. Ao invés de se encantar com possibilidades de ganhos incríveis com risco, prefira menor risco e menores ganhos. Porém, ganhos mais certeiros. Isso daqui é verdade. Só que daí ele já fala de investimento, tipo assim... uma coisa interessante que eu lembro que o professor tinha falado era o seguinte. Veja bem, se você guardar... Tipo assim, eu ganho R$1.000. Se eu guardar 10% do meu salário todo mês, durante os 10 anos que eu estarei guardando, eu teria 1 ano de salário pago por esse que eu guardei. Então, assim, só que por isso que eu falo, na época eu pensava, cara, 10 anos, você tá maluco, 10 anos é muito tempo. Só que se eu tivesse guardado, por mais que seja pouco, 10% do meu salário durante todos esses 10 anos, eu teria 1 ano de salário. E assim, uma das coisas que ele fala, você vai ter mais do que isso, porque daí você pode... O pior investimento que você pode fazer é deixar ele lá na poupança, entendeu? Pelo menos ele vai estar gerando alguma coisa pra você. Então você vai ter além desse 1 ano, né? Então, assim, pra você usar esses 10% como investimento. Só que eu sempre, na época, eu lembro que eu pensava, R$100, pra que eu vou guardar R$100? Só que se eu tivesse guardado esses R$100 durante os 10 anos, eu teria um montante pra ficar, tipo, 1 ano recebendo o salarinho só dali. Imagina isso, né? Que é isso que eles falam, né? Só que o interessante é sempre você guardar e reinvestir isso para que, né, tenha mais, por mais que seja pouco. O interessante é você sempre fazer isso. O terceiro mandamento, invista suas economias para que lhe tragam frutos. Reinvista os frutos. Prefira baixo risco e lucros certos. Evite perder dinheiro em operações arriscadas e em golpes que oferecem ganhos astronômicos com pouco esforço. Isso daqui não existe, porque tem um monte de gente que quer investir nesse negócio aí e vira pirâmide, né? Daí você perde seu dinheiro e se ferra. Uma coisa e eu sempre falo, meu pai sempre fala assim, porque, nossa, eu vi aqui que ensina como ganhar dinheiro. Gente, ninguém te ensina a ganhar dinheiro. O ser humano, ele é uma pessoa tão ruim que se ele descobrir como ganhar dinheiro, ele não vai te contar, entendeu? As pessoas são egoístas, ninguém vai fazer isso. Então, ninguém... quando alguém fala, não, porque eu vim aqui comigo e investe tanto... Não, gente, isso não existe, tá? Se você não sabe, faz assim, deixa lá numa conta do Mercado Pago, do Inter, entendeu? Que vai render mais do que uma poupança e você não vai perder seu dinheiro. Então, às vezes, é melhor ganhar menos mesmo do que você dar o seu dinheiro na mão de alguém, que isso é uma das coisas que conta no livro. Tipo assim, ele era uma pessoa que estava sendo ensinada por outra que já tinha muito dinheiro. Então, essa que tinha muito dinheiro dizia para ele, guarde esse 10% e reinvista esse dinheiro. Ele foi reinvestir e deu para um amigo dele que trabalhava com tijolos, na fabricação de tijolos, e daí ele falou assim, não, olha, eu vou na cidade vizinha comprar joias pra gente poder revender. Daí ele falou, então tá aqui, vou investir nisso.
investiu o cara que era dono da fábrica de tijolos, foi para a cidade vizinha, os caras enganaram ele, venderam vidro para ele ao invés de joias e ele perdeu todo o investimento dele. Então, tipo assim, por isso que a gente não tem como investir, a gente não investe no que a gente não conhece, né? Então, tipo assim, eu vou investir no mercado de ações. Se você não conhece o mercado de ações, não invista. Melhor deixa o seu dinheiro render onde renda menos, mas que você tenha garantia que está tendo algum rendimento, entendeu? Não é recomendado investir em áreas que não conhecemos, mas daí podemos ficar sem uma resposta. Se eu faço as minhas economias, guardando no mínimo 10% dos meus ganhos, como é que eu vou investir? Adquirindo conhecimento. Daí você pode, tipo, estudar o mercado financeiro, sei lá, por no mínimo um ano. Eu quero investir em ações. Como funcionam as ações? Vou estudar ali por no mínimo um ano para daí eu começar a investir, né? E você sempre começa com o que é mais seguro possível, né? Esse conhecimento não precisa ser meramente teórico, ao contrário, quanto mais prático, melhor. Por isso, uma forma importante de crescimento de riqueza é o voluntariado. Experiência vale dinheiro. Isso vai avançar muito a sua experiência e potencial de lucro. Uma das regras do homem mais rico da Babilônia é de investir o dinheiro sob a orientação dos homens sábios. Isso daí é porque na história, né? No caso, esse cara estava sendo ensinado por um que já tinha muita grana, né? Então, por isso que ele fala homens sábios, né? Mas, ou você conhece alguém que tenha e que você tenha confiança para poder fazer isso, né? Ou, tipo, para lhe dar dicas ali de como fazer. Mas sempre, quem tem que fazer, você tem que ser responsável pelo dinheiro. O dinheiro que você tem, quem vai ter que investir é você. Nunca dê na mão de outra pessoa para investir. Mas, assim, uma coisa interessantíssima que eu tiro desse livro uma das coisas é o guardar o 10%, porque por mais que seja pouco, lá na frente ele vai ser bem importante. Até porque também, imagina só, você tem 20 anos, com 30 você quer comprar uma casa. Se você guardou 10% do seu salário, dos 20 aos 30, você já tem dinheiro para dar entrada na sua casa. Entendeu? Além do que, provavelmente, se você trabalha com carteira assinada, você vai ter um fundo de garantia, entendeu? Então isso vai te ajudar. E teria me ajudado se eu tivesse feito isso lá atrás, né? Então, foram lições que eu ouvi e não aprendi. Mas talvez outras pessoas que vão ouvir agora possam entender e praticar. E isso daqui 10 anos ela vai dizer, poxa, que legal, guardei o 10% e hoje eu tenho um ano, né, guardado e um pouquinho mais de um ano, porque é só você deixar para render ali, nem que seja um pouquinho, mas ele vai render pelo menos mais um mês ou 2 meses de você guardando esse dinheiro, né? Então, por hoje seria isso. Espero que tenham gostado. Vale muito a pena a leitura desse livro. Se você tiver tempo, leia, porque vale muito a pena. É uma leitura bem gostosa e você aprende muito mesmo. Beleza? Por hoje, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.